Sem dúvida nenhuma, Robert Wade Cali e sua esposa Sarah Cali exerceram um dos ministérios mais interessantes, inovadores, criativos na história do protestantismo brasileiro. Há características que são muito interessantes e que fazem parte da história do casal. Em primeiro lugar, a nacionalidade, ou melhor, as nacionalidades distintas daquele casal. Ele era um escocês e ela uma inglesa. Se não bastasse isso, as denominações também eram diferentes. Robert Wade Cali era membro da Igreja Nacional da Escócia, enquanto Sarah, membro da Igreja Congregacional de Torquay, em Londres, na Inglaterra. Desembarcaram no Rio de Janeiro no ano de 1855. Meses depois, subiram a serra e foram se estabelecer em Petrópolis, cidade inclusive onde morava o imperador Dom Pedro II. Uma vez ali, no dia 19 de agosto daquele mesmo ano, 1855, a Sarah Cali ela lança a iniciativa do trabalho de evangelização de uma maneira inusitada. Ao invés de pregar o evangelho para mulheres como ela, ou até mesmo para homens adultos, e isso já seria uma grande inovação, uma vez que não era comum as mulheres se dirigirem aos homens, ela começa pregando o evangelho para as crianças, reunindo um grupo de 5 meninos que estudaram a vida do profeta Jonas. 2 semanas depois dessa primeira aula, o Dr. Cali também reúne um grupo de homens e vai pregar o evangelho. E também essa segunda aula é marcada pela inovação e pela coragem, porque essa classe era uma classe mista, formada por homens brancos e homens negros. E esse fato ele é por demais importante, porque naquele ano, 1855, o Brasil ainda era um império católico e escravocrata. A abolição da escravatura só aconteceria 33 anos depois, no ano de 1888. Cali se recusa a pregar o evangelho numa igreja segregada. Ele prega o evangelho para todos os homens, porque entende que todos os homens são iguais entre si e principalmente são iguais perante Deus. Além disso, o trabalho de Cali, tanto de Robert Cali como de Sarah, dará origem à primeira igreja evangélica permanente no Brasil. E se não bastasse isso, essa primeira igreja vai ser a primeira comunidade protestante de governo democrático. Até então, as igrejas que tinham tido uma experiência de inserção no Brasil eram igrejas centralizadas no seu governo. A igreja anglicana, a igreja luterana e uma rápida experiência metodista. Mas a primeira comunidade democrática em que a membresia participa dos processos decisórios só vai de fato acontecer a partir do trabalho de Robert Wade Cali.